Podcast Chá com as Doulas. Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou Luana, mãe da Luísa e da Clarice e doula. Eu sou Sabrina, sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e também sou doula. Eu sou a Aline, mãe da Anne e doula. Eu sou Mislene Falar, mãe do João e da Aline e doula. Este episódio é do nosso especial Agosto Dourado e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades da amamentação. Nossa conversa de hoje é com uma convidada muito especial. É a Luzia Ventura, ela é enfermeira obstétrica. Bem-vinda, Luzia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Meu nome é Luzia Ventura, sou enfermeira obstetra, né? E já atuo na área da saúde da mulher e da criança há mais de 15 anos, né? E além de realizar assistência às gestantes durante o pré-parto ou em casa, eu sempre me dediquei muito à parte do aleitamento materno, né? Por considerar que é fundamental as nossas famílias construírem este processo do início da vida das nossas crianças, né? Então, além de atuar na parte das maternidades, eu gosto muito de atuar com essa parte, tanto na parte orientativa, durante a gestação, durante a internação, e principalmente no pós-parto, né? Tanto nas maternidades ou assistência domiciliar junto às famílias. Eu atuo em maternidades e também através da consultoria de leite em residências das famílias. Luzia, é verdade que é necessário lavar o seio em cada mamada? Não, não existe nenhuma orientação, né, sobre a mãe realizar lavagem das mamas. Ela vai proceder à necessidade da amamentação da criança, vai tomar o seu banho diário, normalmente, e tendo cuidado de não deixar água quente cair nas mamas, principalmente no período da apojadura, né, que pode acontecer do quarto ao 10º dia, dependendo de cada mulher, é só o banho diário mesmo, não tem necessidade nenhuma, porque o leite materno, ele é completo, inclusive com os fatores protetores em relação ao mamilo e à areola, não tem nenhuma necessidade. E a boquinha do neném tem que limpar com gás depois de cada mamada? Não. Estudos comprovam, né, que o leite materno ele é benéfico para toda a flora da cavidade oral do bebê. Não existe nenhuma recomendação em relação ao início, né, do período do bebê estar mamando, e não existe nenhuma necessidade de higienização. Só depois que a criança passa a alimentação saudável com 6 meses de vida, que muda um pouquinho, mas o início das mamadas não é necessário. A alimentação da mãe influencia na cólica do bebê? Olha, não existe comprovação científica sobre isso. Só que na nossa sociedade é muito falado sobre alimentos que influenciam. Porque a parte da nutricionista, né, que atende as mães e as puérperas nas maternidades, recomenda uma alimentação balanceada e saudável. Vamos dar um exemplo. A mãe gosta muito de chocolate, né? Então, se ela sente uma necessidade de comer o chocolate, é só não exagerar. Eu tinha o hábito de comer 10 bombons na minha vida antes de ser mãe. Eu como um bombom para saciar a minha vontade. E prevalecendo a alimentação saudável, com todos os grupos de alimentos, nos intervalos adequados, ou quando a mãe sentir maior fome. Não existe interferência de alimentos
com cólicas do bebê. Não existe mesmo. E para prevenir alergia no neném? É bom cortar a ingestão de leite, derivados, ou cortar glúten para prevenir que o bebê seja celíaco, por exemplo? Olha, os bebês que têm amamentação exclusiva ao seio materno, desde o nascimento até os 6 meses de vida, a chance de ter alergias é mínima. Pelo contrário, as crianças que, por um motivo particular da mãe, têm o contato precoce com leites artificiais, quer dizer, o leite industrializado na lata, que muitas das vezes é leite de vaca, tirando algum leite especial. Bebês que têm contato com a molécula de outro leite, que não é o materno, sim, podem desenvolver alergias ao longo da vida. Então, mantendo o aleitamento exclusivo, as nossas crianças vão ter muito menos chances de alergias alimentares. Agora, quanto algum caso especial avaliado por um especialista com um bebê que tem alguma disfunção metabólica do organismo dele, que é raro, né? Isso aí é muito particular. Não vou dizer que não possa acontecer, mas é muito raro. Então, o aleitamento exclusivo, com certeza, vai prevenir situações alérgicas. A mãe que não pode ou não conseguiu amamentar na primeira hora, ela vai ter mais dificuldade na amamentação ou pode ser que nem consiga amamentar por causa disso? Olha, quando a gente promove o contato pele a pele na primeira hora de vida, favorece inúmeros fatores, quanto ao equilíbrio térmico, equilíbrio cardíaco, a vinculação amorosa entre a família, a defesa do bebê que recebe a flora da mãe e, consequentemente, o bebê procura pelo seio, seja na primeira meia hora, nas primeiras 2 horas. Porém, exemplo, se o bebê, por um acaso, não puder ficar com aquela mãe na primeira 1 hora, exemplo, o bebê precisou de uma assistência com oxigênio. Não foi possível naquele momento, mas a gente propicia esse incentivo posterior, ela tem grandes chances de progredir na amamentação. Só que os estudos comprovam que os bebês que têm esse contato imediatamente após o parto, amamenta por mais anos ou mais meses, né? Mas não que um bebê que foi afastado da mãe não tenha chance também de ter uma amamentação plena, exclusiva ao seio. A gente pode promover a ordenha do colostro em colherinha ou seringa, levar para esse bebê, né? Mas o pele a pele, ele é soberano, né? Ele vai contribuir grandemente para esse aleitamento exclusivo. Tem situações especiais, por exemplo, se o trabalho de parto ele foi muito laborioso, com procedimentos de urgência, ou a mãe está com muita dor, tem mães que elas estão muito abaladas naquela primeira hora, às vezes precisa de anestésico em situações de lacerações, ou ela está extremamente exausta, que tem mãe que às vezes prefere que o acompanhante segure o bebê inicialmente. Então, a gente respeita esse momento, porque cada mulher, ela vivencia o momento do parto de uma forma, né? Então, assim que ela aceitar, a gente promove esse contato, e o importante é a gente promover. Se vai sugar ou não, aí é no tempo do bebê e da mãe. É verdade que a lactante não pode tomar nenhum remédio? Existe o manual do Ministério da Saúde que rege sobre as medicações. Esse manual, ele é super fácil de acessar. O médico passou um anti-inflamatório. A mulher tem dúvida, ela vai no manual e vê se esse medicamento está compatível com o aleitamento materno. Tirando alguns medicamentos de tarja preta ou medicamentos especiais,
os obstetras só vão prescrever medicamentos que a mulher pode amamentar sem interferência com o aleitamento materno. Então, tem alguns casos especiais, né, que está indicado no manual do Ministério da Saúde. E no retorno ao trabalho, como é que faz? O que é orientado? Desmamar ou não desmamar? Desmamar nunca. A gente sempre tem um caminho, né? Mesmo que seja parcial. Ó, tem a cartilha da mãe trabalhadora disponível, né, pelo Ministério da Saúde. O que a gente orienta as mães, principalmente agora que a gente trabalha em residência, que a gente conversa com ela sobre o período que ela vai ficar em licença maternidade, se ela tiver férias, e existe a complementação da licença por um CID que o pediatra, ele elabora um relatório informando que esse bebê tem aleitamento exclusivo para que ela consiga ficar mais 15 dias em casa. Então, a gente explica para ela a questão da ordenha prévia, né? Então, pelo menos assim, um mês antes dela voltar ao trabalho, ela vai começar a treinar a questão da ordenha para o congelamento do leite materno. Então, a gente explica todo esse processo. Por quê? Mesmo a mulher que vai trabalhar 6 ou 8 horas, após o retorno, tirando aquela 1 hora que ela tem direito, meia hora antes ou meia hora depois, conforme a lei, ela aproveitar o período noturno, os feriados, os fins de semana, todos os momentos que ela possa amamentar e fazer o possível para que ela amamente 2 anos, né? Isso vai também da decisão da mãe na realidade dela. Então, a gente orienta o máximo, né? Ela ir nos bancos de leite para estar treinando essa ordenha, porque no início a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade, porque o neném estava mamando só no peito, e quanto ao congelamento desse leite, com todos os cuidados para que não ocorra contaminação, né? Então, a gente incentiva muito a amamentação, o máximo que a mãe puder, né? 6 meses só peito e até 2 anos de idade, complementando a alimentação saudável. Não é fácil essa volta, né? É um esforço que a gente precisa de reconhecimento o tempo todo, né? Não é fácil, é uma tarefa, como que eu falo para as mães, que a amamentação, ela é um ato de amor. Isso é desde o início, porque a gente se entrega num processo que a gente tem que se transformar numa energia triplicada para fazer tudo que a gente faz e ter aquele momento pleno de alimentar nosso filho. Tem mulheres que, às vezes, não conseguem, né, ter essa entrega. Então, por isso que a amamentação ela é regida de um ato de amor mesmo, muito grande. Luzia, existe mesmo confusão de bicos? Mamadeira e chupeta vão mesmo interferir na amamentação? A mamadeira e a chupeta é um dos maiores causadores de desmame dos nossos bebês, no Brasil e em outros países, né? Porque quando o bebê mama só o peito, o bebê aprende a fazer o movimento da sucção fisiológico, com a boca bem posicionada, mantendo a língua debaixo da areola e confortavelmente fazendo o movimento da sucção. Quando esse bebê tem contato com a chupeta, a língua dele é empurrada para trás. Então, o neném confunde os movimentos. Quando ele vai no peito, ele não sabe se ele faz o movimento para frente ou para trás. E o fato da mamadeira, a criança recebe um volume maior do que ela necessita. Isso leva a uma dilatação do estômago e a gente está com alto índice de crianças obesas que se tornam adolescentes e adultos obesos. Hoje em dia, se eu te perguntar, quantas pessoas que você conhece que fez bariátrica na vida adulta? Porque perto de mim, um monte. Então, perto de mim também, muitas mesmo. O uso da mamadeira leva a criança já a ter hábitos negativos na alimentação, porque ela recebe muito mais do que ela precisa. E na nossa sociedade,
A cultura da chupeta e da mamadeira, ela é muito forte. E a gente tem a mídia por trás disso, uma mídia disfarçada, né? Então, mesmo que a gente tenha a lei da NBK, que protege o aleitamento, onde você vai tem uma mamadeira no bico disfarçado. Toda mãe que está na maternidade, ela ganha 3, 4 chupetas. É muito difícil lidar com essa cultura no Brasil, né, que é muito enraizada. Nos enxovais tradicionais, a gente já vê as mulheres escolhendo marca de mamadeira, de chupeta, né? Aqueles bicos de silicone, os intermediários. Eles também favorecem a confusão de bicos? Porque o bico de silicone, ele é uma barreira entre o bebê e a mãe. E é uma maneira de disfarçar a dificuldade. Porque se a mãe tem uma dificuldade, a gente tem que avaliar todos os fatores, maternos e do bebê. O bico de silicone, ele reduz a extração do leite em 22%. E o bico, ele não progride dentro da boca do bebê. Quando o bebê está no peito, o mamilo cresce 3 vezes na boca do neném. Tem até vídeos que a gente pode perceber isso na hora da sucção. E o bico de silicone também é um fator muito negativo para a amamentação. E é outro produto da mídia do desmame, né? Está englobado aí no pacote da mamadeira, da chupeta, e tem marcas, né, que as empresas têm um marketing com os profissionais de saúde, com médicos, pediatras, com fonos, com enfermeiros. Você ganha até viagem, dependendo do tanto de bico de silicone que você vende, que você faz propaganda. Então, é um marketing fortíssimo na maternidade das nossas mães. Eu acho muito desumano isso. Sinceramente, é muito triste. É uma luta para conseguir amamentar e tem tanta gente falando para usar um tanto de coisa e a maioria nunca ajuda realmente. Verdade. Eu tenho experiência de atuar no Hospital do SUS, onde a gente segue as recomendações do Ministério da Saúde. Então, tem lá dentro as normas que é proibido a circulação ou a entrada de produtos, assim como chupeta, bico, mamadeira, bico de silicone, nas maternidades públicas. No particular, tem mulher que já leva o kit para o quarto. Tem tudo. Mesmo que a gente não tenha nem como esterilizar, ela compra e leva. Então, mesmo que você vai lá e orienta, ela já trouxe aquilo para usar para o bebê. E com certeza ali vai ter um desmame bem, bem precoce. É incrível como a indústria quer vender a todo custo sem pensar na vida do ser humano, né? É legal a gente parar para pensar em como hoje a mídia influencia tanto na nossa vida que faz a gente muitas vezes acreditar que tem algo errado conosco, com a mulher, com a criança. Seria importante a mídia fazer muito mais propaganda dos benefícios do leite materno, dos bancos de leite e dos profissionais que trabalham na linha do cuidado que o Ministério da Saúde recomenda, né? Mas a gente não vê muito essa valorização em relação à mídia brasileira, né? Luzia, o estresse atrapalha a produção de leite? Olha, na literatura fala que se a mulher ela passa por um trauma emocional ou passou e retoma aquele trauma, levando a uma situação de muita exaustão e estresse, pode interferir sim na produção do leite. Então, quando eu me deparo com uma puérpera que eu percebo que ela está retomando traumas da vida dela, a qual ela deixa transparecer, eu sempre aciono a psicologia. Tem mãe que tem dificuldade com o estabelecimento de vínculo emocional com o bebê, ou tem um trauma emocional ali com o esposo, a mãe, companheira, ou algo relacionado a uma violência física na infância, na adolescência ou na vida adulta, isso pode ser retomado na amamentação, porque o seio é um dos nossos órgãos mais delicados, né, que a gente tem no nosso corpo. E, por exemplo, amamentar com dor, ou ela retoma uma dor que ela vivenciou,
pode estar no psíquico dessa mulher, sabe? Ou uma mulher que tem um contexto de depressão prévio, né? Ou um histórico de amamentação negativa. Então, por isso que a gente tem que ter muito acolhimento, muita sabedoria de estar dialogando com essa mãe, com a familiar dessa mãe que está lá com a gente, para a gente tentar identificar as mulheres que estão emocionalmente abaladas. E um trabalho em conjunto para que ela consiga superar o que ela está passando naquele período. É mãe que tem bebê sequelado, né, no CTI neonatal, que preparou para receber o bebê perfeito e nasce o bebê não perfeito, exemplo, bebê com síndrome de Down ou com outra, ou má formação, né? Porque a mãe não esperava isso. Ela tem que transpor o emocional dela para a chegada de um bebê não esperado. Então, a gente tem, sim, situações emocionais que a assistência da psicologia, junto com a equipe, nos ajuda a construir esse vínculo com a mãe e o bebê. Eu trabalhei durante uns 5 anos na casa da gestante puérpera do Júlio Kubitschek, com a maternidade do Estado, aqui de Belo Horizonte, no Barreiro. Então, eu lidava com as mães que foram afastadas dos seus bebês por questões da prematuridade, bebês especiais, ou bebês que teve sofrimento fetal, né? E é nítido, à medida que o bebê melhorava clinicamente, a produção da mãe aumentava na ordenha. Era muito claro, porque eu acompanhava de perto, né? Então, o fator emocional de preocupação com o nosso filho interfere sim. Isso é fato mesmo, sabe? A mulher tem que estar com a mente tranquila para ela ir progredindo o aumento da produção do leite. Quando a mama está engurgitada, está muito cheia, o que a gente precisa fazer? O que a mãe precisa fazer? Se a mama ela está engurgitada, é importante certificar que não tenha sinais de mastite, né? E isso é importante passar por uma consulta com a equipe médica, porque se tiver sinais de mastite, o tratamento exige medicação, né? Então, a gente orienta o conforto da mãe, a gente ensina a mãe a realizar as compressas frias para o alívio da dor, porque mama engurgitada provoca dor. A recomendação é compressas com água fria no intervalo de 10 minutos. Não pode usar gelo direto na mama por questões de risco de queimadura. E a massagem, né, através da ordenha manual. A gente realiza e ensina a mãe ou o familiar a massagem de ordenha. O que provoca a dor? O acúmulo de leite parado no peito. Então, a gente precisa ensinar ela a cuidar desse engurgitamento para que ela não venha ter complicações em relação à questão da mastite, que é um momento muito difícil, a mãe que evolui para mastite. O leite ordenhado precisa ser congelado, né? A norma do Banco de Leite Brasileiro rege que o leite, para ser dado ao bebê, a mãe precisa estar com as mãos lavadas, com o uso de touca e máscara, né? Porque o leite materno, ele é vivo, então a gente tem que tomar os cuidados para que não ocorra contaminação. Se ela acabar de ordenhar, ela pode ofertar esse leite ordenhado ao bebê através de copinho, colher ou copinho, colher essa de cafezinho ou colher dosadora, que são as opções de ofertar o leite sem interferir na mamada. Se ela optar em levar para a geladeira, tem que colocar o leite em vidro, de vidro com tampa plástica, semelhante ao de café solúvel ou outro tipo. Então, ela pode manter esse leite na parte refrigerada por até 12 horas após o horário da coleta. Ou, se ela quiser congelar esse leite, exemplo, a mãe vai voltar ao trabalho,
ela pode manter ele congelado por 15 dias no congelador. Essa é a norma do banco de leite brasileiro. Nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a recomendação do congelamento do leite até de 2 meses para mais. Mas é uma realidade de um país mais evoluído que o nosso, porque essa norma, ela se aplica ao Brasil inteiro. Então, a gente tem estados aí que são muito quentes, ou a população tem uma realidade social muito difícil, onde nem geladeira decente a família tem. Então, a gente não pode seguir legislações diferentes. Mas eu oriento, se a pessoa quiser pesquisar, comprova que o leite que fica mais de 2 meses lá dos Estados Unidos não modificou nada em questão da qualidade. Mas é uma realidade de um país externo, né? Então, a gente mostra os dois lados para a mãe que deseja realizar o congelamento, tá? Então ele não perde os nutrientes, certo? Não. Vocês podem pesquisar no Instagram da doutora Sônia Salviano. Ela mostra bem estudos dos Estados Unidos em período que o leite fica maior tempo. E no Brasil, é orientado 15 dias. O que a gente pesquisa e vai encontrar lá. Luzia, sobre os bicos de silicone intermediário, nem quando a mulher não tem mamilo protuso é interessante usar? Pelo Ministério da Saúde, ele é totalmente desaconselhado, tá? Porque nós temos que trabalhar com a mãe a posição, o conforto e a pega desse bebê. À medida que o neném faz o movimento de sucção, esse bico ele vem ele vem mudando a posição dele. Pelo Ministério da Saúde, você pode pesquisar lá, é totalmente desaconselhado. Luzia, as pomadas previnem a fissura? Tem algum malefício? Como é? Olha, as pomadas, a maioria, na composição delas, elas são oleosas, né? Apesar que muitos obstetras, profissionais da saúde, indicam essas pomadas para as mulheres. Porém, o que ocorre? Quando a mãe passa pomada no peito, né, aquela pomada ela é grudenta. E quando o neném vai mamar, a boca do bebê não encaixa, escorrega. Então, o que é indicado pelo Ministério da Saúde é a mãe passar o próprio leite várias vezes ao dia, corrigir a pega do bebê ao seio, se tiver algum movimento errado, usar um sutiã de sustentação, procurar usar a rodilha, que é conhecida também como rosquinha, mas tem que ser macia, para não ter problema. E pode tomar sol nos seios, porque o sol, ele contribui para a melhora da fissura. Aqui em Belo Horizonte, onde eu trabalho, em Betim, é usado lá a solução aquosa de calêndula 2%. E dá um resultado muito positivo, porque é a base de água e natural. Nos casos de fissura, a gente passa essa solução para as mães utilizarem e tem uma resposta muito positiva. A lanolina pode entupir o ducto? Pode. As pomadas oleosas podem contribuir para a obstrução de ducto. E a casca de banana, repolho, é indicado? Olha, nos livros mais antigos, que fala de saúde da mulher, a gente vai encontrar, sim, essa questão de repolho, casca de banana, mas pelo Ministério da Saúde não é recomendado mais. Era no passado, né? O uso de, por exemplo, salsinha, sumo de cenoura, repolho, casca de banana. Né? Não tem nada contra as frutas ou as folhas, porém, nessa folha pode ter fungo, pode ter bactéria que pode promover algum sinal de inflamação no seio materno. Então, o melhor é o leite materno mesmo, que tem fatores cicatrizantes e protetores. Luzia, o que você daria de dica para uma mulher que está se preparando para a amamentação no final da gravidez, chegando nessa fase de amamentar?
Olha, hoje em dia, como a gente, né, já tem uma prática bem longa das oficinas, encontros de casais grávidos, que na pandemia está suspenso, mas eu já trabalhei, né, muitos anos com essas gestantes, né? Eu digo que o mais importante é a gente estar com a família orientada, a rede de apoio. Seja a família, a doula, a enfermeira que vai estar acompanhando essa mulher, né? Dessa família estar ciente de todos os benefícios que a amamentação vai trazer para a vida desse bebê, né? Porque quando a gente tem uma avó, uma tia, um irmão, uma irmã preparada para auxiliar no processo da amamentação, faz uma enorme diferença. Porque não existe mais preparo de mama. Nós viemos ao mundo mulheres com seios potenciais para a produção e alimentação do nosso filho. O que falta é apoio, porque a gente tem grupo de mães no WhatsApp de pós-parto, todo dia tem uma chorando lá, que a sogra está colocando para baixo, que o esposo não está conseguindo entender a dificuldade dela, o cansaço, o estresse e a dor. Então, assim, a questão da orientação prévia na gravidez é fundamental. E grande parte das nossas gestantes, quando você chega com ela, assim, para induzir o parto, no trabalho de parto, eu sempre pergunto: você teve oportunidade de orientações de amamentação na gravidez? 80% não teve. Isso é no privado e no SUS. A gente, no Brasil, a gente não tem a prática da orientação, da prevenção, da conscientização. E, então, isso é muito falho ainda no público das gestantes, né? Diferentemente daqueles casais que a gente tem a oportunidade de fazer as oficinas na gestação, elas têm maior superação das dificuldades, né? Porque tem mãe que não vai ter dificuldade nenhuma, mas a gente tem aquelas que vão ter, sim, adaptação, aprendizado. Então, o sucesso da amamentação é orientação e rede de apoio, isso é fato. Então não é mais recomendado preparar a mama, né? Passar bucha para calejar, puxar com seringa cortada para tentar fazer um bico, nada disso, né? Não, essas recomendações foram abolidas, né? Porque toalha, bucha, pente, até mesmo a questão do sol. Se a mulher pode tomar sol, ótimo. Se ela não puder, ela vai amamentar do mesmo jeito. Não existe nenhuma ação que vá provar que a mulher vai amamentar ou não. Né? Essas condutas aí, elas faziam parte de recomendações do passado. Você vê isso em livros velhos. Né? Então, não, se você pesquisar a recomendação atual, não existe nenhum tipo dessas condutas aí que você citou. Existe leite fraco, Luzia? Leite fraco não existe. Né? O leite da mãe ele é completo e suficiente para o bebê, salvo aqueles casos que a gente já conversou e há pouco tempo, né? E se o bebê arrotar no peito enquanto mama? O leite seca? Empedra? O que acontece, Luzia? Nada. O bebê só arrotou no peito. Não vai provocar nenhum mal para a mãe, nem questão da boca do bebê, né? Luzia, na pojadura pode ser usada compressa quente? A questão de alívio da mama é compressa fria. A gente não usa compressa quente em mama. E isso ainda é muito confuso na cabeça das mães, né? Por uma recomendação da vizinha, da amiga, confunde a questão do cuidado. O que precisa ser feito para aumentar a produção de leite? É manter a amamentação exclusiva ao seio materno, é a mãe estar apoiada, ela se alimentar bem em todos os horários e também estar bem hidratada, né? Com água, suco natural, porque a própria alimentação já provoca sede na mãe. Então, ela tem que estar mantendo uma boa hidratação. Ela pode comer canjica, canja,
a questão da cultura mineira? Sim, ué, todo alimento que ela receber vai estar nutrindo, né? Mas a hidratação que é um carro forte da contribuição para a boa produção. E também nós somos regidas por hormônios. Então, eu falo para as mães, neném dormiu, você precisa repousar e dormir, porque o nosso sono ele é fragmentado. Se a mãe não descansa, o nível de cortisol dela fica alto no sangue, e isso interfere na rotina da produção. Então, alimentação e sono têm que estar aliados. Por isso que a rede de apoio é fundamental. Porque quem ajuda a mãe a cuidar desse bebê para descansar? Quem está perto dela. Claro que tem mãe que não vai ter ninguém, né, gente? A nossa realidade brasileira é essa. Mas se tem, a amiga foi lá, ajeitou uma sala, pegou o bebê, a mãe tomou um banho, a mãe fez um café, já está valendo demais, né? Então, rede de apoio, né? Questão lá do tema da Semana Mundial de Aleitamento, né? A amamentação é responsabilidade de todos. É minha, é sua, é da família, é dos profissionais de saúde, é todas as pessoas que estão em volta dessa mulher. E o que a gente puder contribuir, num momento ou no outro, nós já estamos fazendo a nossa parte. Não é mesmo, meninas? Luzia, você quer falar um pouquinho do seu Instagram? Para quem estiver te ouvindo, como é que a gente pode te encontrar? Como é que elas podem te encontrar? Um pouquinho do seu trabalho? Nós trabalhamos, né, através de uma consultoria, que é a Deleite, @Deleite Amamentação. O D é mudo, para quem quiser procurar. Nós temos uma equipe multiprofissional. Eu sou enfermeira obstetra, né? Então eu tenho mais de 15 anos de atuação no SUS e no privado, principalmente na área da saúde da mulher e do bebê, e em aleitamento materno, principalmente. Tem a Eliane Fonseca, que é a fonoaudióloga, que tem uns 30 anos de experiência, já se aposentou da rede do Estado. Ela tem muita prática com bebês especiais, principalmente síndrome de Down, né, ou com alguma deficiência física. Então, ela tem essa prática, que eu acho muito importante para essas mães. E nós temos a nutricionista, que é a Cristiane, que atua no SUS também com o público de gestante e mães pós-parto e a introdução alimentar, porque rege os 1000 dias de vida, né? Que compreende a gravidez, a amamentação e a alimentação saudável. Então, tão importante é a amamentação quanto a introdução da alimentação saudável. E as nossas crianças brasileiras estão também expostas a N alimentos multiprocessados e disfarçados. Então, como se diz, a gente tem que ofertar ao bebê, você que está com a nenenzinha aí, é comida da panela, comida de verdade. E a gente recomenda o manual de alimentação para crianças até 2 anos de idade, que foi lançado no último Enan, no Rio de Janeiro. E lá tem comida de norte a sul do país, comida feita na panela. Então, os multiprocessados, a gente tem que excluir da vida dos nossos filhos. Açúcar, excesso de sal, sódio, os industrializados, né? Porque esses alimentos provocam muito mal na vida da criança para a vida inteira, né? Então, o nosso Brasil é rico em frutas e legumes super saudáveis, né? Então, a gente tem que adaptar os nossos filhos à boa alimentação. E hoje em dia, né, a nossa mídia é muito forte nessa parte também. Então, a gente recomenda a nossa página. Quem puder nos seguir, quiser comentar ou mandar no nosso número pessoal lá, a gente está sempre disponível para responder para você. Muito obrigada, Luzia. Eu agradeço a participação, muito obrigada. Tchau, Luzi. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Fico muito feliz por terem pessoas lindas como vocês em prol do aleitamento, viu? Obrigada. Tchau.